Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tá conectando ainda? Não apareceu, não? Eu não apareci para você? Não. Eu tô te vendo, tranquilo. Quer que eu Tenta saia para seguir. entrar novamente? Isso. Tá, vou sair. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Alex, Renato. Hoje a gente vai falar sobre testes estatísticos. Bom dia, Vasconcelos. Vamos ver se agora dá certo com a professora. Bom dia, Renato, Graciela. Vamos ver. Bom dia. Vamos esperar a professora Lígia entrar. Célisa, seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Luciana. A professora Carla tá. Bom dia, educacional. Bom dia a todos. Bom dia, João. Vamos ver se agora dá certo o professor entrar. Agora deu certo. Foi agora? Foi, agora deu certo. Bom Bom dia, dia a todos. bom Vocês estão dia. me vendo direitinho? Estão me ouvindo? Bom dia a todos. A gente está terminando uma semana, todos os dias uma live aqui às 10 horas da manhã, na agenda acadêmica. E bom dia, Renato, João. E a gente falou por vários temas durante essa semana. A gente continua a semana que vem falando com outros temas metodológicos. E a gente finaliza essa semana falando sobre testes estatísticos nas diversas áreas do conhecimento, em humanas, exatas e biomédicas. Mas, professora, para que a gente tem que fazer teste? Né? E o que Para é um que a gente... teste e para que a gente tem que fazer? Então, o que é teste estatístico? Teste estatístico é uma metodologia que a gente aplica quando quer obter resultados principalmente de comparação. Por exemplo, eu tenho meu banco de dados, tenho minha variável, eu quero saber se ela segue alguma distribuição. O mais utilizado seria a distribuição normal. Eu tenho meus dados e eu quero saber se ela segue distribuição normal, ou seja, eu vou comparar, é muito utilizado isso no R, por exemplo, eu vou comparar se os meus dados seguem distribuição normal. Por trás do software, ele está gerando uma distribuição normal e está comparando seus dados com ela. Isso também acontece com a comparação de médias, comparação de mediana, e é esse o maior objetivo do teste estatístico, entende? Entendi. E ele é aplicado só em dados? Como que é? O teste estatístico ele é aplicado nas variáveis. No caso, ou na medida de dispersão, na medida de posição. No caso, como o professor falou, nós vamos trabalhar, podemos trabalhar a metodologia de teste estatístico em qualquer área. Na área de humanas, na área de exatas, na área de biomédicas, e tudo vai depender do seu objetivo. Se nós temos o objetivo de comparar médias de dois grupos, de duas amostras, nós podemos fazer isso. Tá? Assim como nós podemos comparar apenas variáveis que são do banco de dados dessas amostras. Correto? Então, vai depender do objetivo, vai depender do pressuposto do teste, vai depender do teste que você escolheu para aplicar e assim ter o resultado eficiente no seu estudo. Então, para que a gente faz o teste? A gente escolheu os dados, fez o teste é para quê? Para gerar gráficos? Então, professor, o teste estatístico ele vai te dizer, como eu falei, o quanto vamos dizer assim, quanto essas médias são iguais. Por exemplo, eu posso comparar se teve ou não aumento. Deixa eu pensar aqui num exemplo.
prático, a gente pode considerar uma variável que seja de medidas. A gente calculou medidas, por exemplo, da circunferência abdominal de atletas que se alimentaram com mais carboidrato. Sei lá, é um exemplo. Aí a gente vai comparar, por exemplo, duas amostras, os atletas que consumiram esses carboidratos e os que não consumiram. Nossa variável será essa medida, esse tamanho. Então, nós temos a média da amostra 1 e nós temos a média da amostra 2. Fazer essa comparação é o papel do teste. Então, o teste vai me dizer se, realmente teve um aumento na média. Não, teve uma diminuição na média, ou na mediana, ou na variância. Isso vai depender também do meu objetivo. Então, aí tem vários testes. E como que eu vou saber qual o melhor teste se aplica ao meu estudo? Ou às minhas variáveis? Ótimo. Talvez meu trabalho é quali e eu peguei um questionário, ou na entrevista eu peguei idade, sexo, religião. Como que eu coloco isso? Professor, pergunta muito importante. É o que muito aparece. Muitos alunos aparecem, professores também, colegas, com esse tipo de dúvida. Como saber qual teste eu vou utilizar? Inclusive, até tem mapas que a gente orienta qual teste utilizar. No nosso curso de Estatística Básica, na nossa aula de testes, nós temos um exemplo de mapa. Temos 2 exemplos de mapas que vão direcionar o aluno para qual teste ele deve utilizar. Por quê? O que é importantíssimo para a utilização do teste? Primeiro, eu preciso respeitar rigorosamente o pressuposto daquele teste. Eu preciso saber o que é que ele está me dizendo, o que é que ele vai me dizer. E outra, não tem como eu aplicar o teste e extrair informações dele se eu não souber exatamente qual a tarefa dele na minha variável. Então, como é que eu vou identificar qual é o teste? Primeiro, pressuposto. Tem testes como, acredito que é a ANOVA, que ele precisa de um tamanho de observações. Já existem testes que não precisam. Que, não, posso aplicar de forma se eu tiver 20 observações ou se eu tiver 200. Mas tem testes que só funcionam com tamanho de amostras pequenas. Outros com tamanho de amostras grandes. Existem testes específicos para variáveis qualitativas. E existem testes específicos para variáveis quantitativas. Se você tem dúvida nessa classificação da variável, minha variável é quanto e minha variável é quali, no nosso curso de Estatística Básica também nós ensinamos o que é variável quanto e o que é variável quali. E é importante que o pesquisador saiba classificar a sua variável, saiba o que é dado, saiba o que é tamanho da amostra, porque tudo isso vai interferir na hora de escolher o teste. E uma observação, professor, muito importante é que não necessariamente se você está fazendo a mesma pesquisa que eu, nós vamos aplicar o mesmo teste. Por quê? Porque meus dados podem ser diferentes dos seus. O tamanho da minha amostra pode ser diferente da sua. Até as variáveis sendo as mesmas, o tamanho da amostra pode ser que modifique o teste ser viável ou não, de um estudo para o outro. Vai depender também dos objetivos de pesquisa, né? Isso, exatamente. Perfeito. Foi falado aqui agora que ele falou assim, em humanas a gente sofre. Alguns cursos em específico, algumas áreas, eles têm mesmo trabalhos qualitativos. Não que não tenha variáveis quantitativas, né, e variáveis qualis que podem. Fiz uma pergunta aqui. Quais são os testes adequados para pequenas quantidades de variáveis? Para pequenas quantidades de variáveis, vai depender. Por quê? Porque eu preciso saber, pequenas quantidades de variáveis, mas a minha variável, são todas quali? São todas quanti? Eu tenho variáveis quantitativas e qualitativas nesse meio? Eu tenho uma mistura de variáveis? Ou eu preciso estudar uma medida específica, como eu falei, a média ou a mediana? Vai depender, então é muito particular. A gente consegue ter uma ideia, claro, mas a gente não consegue afirmar que esse teste seja o ideal para os seus dados se a gente não tiver o contato com eles e tiver pelo menos o primeiro sentimento. Eu sempre defendo muito a questão da estatística descritiva antes do teste. Por quê? Porque não adianta aplicar o teste e ter lá o resultado, porque tem software que roda o teste, que aplica o teste, independente da variável, se você considerou ou não o tipo de variável, ele vai aplicar e vai te dar um resultado. Tá, mas está correto? Eu consigo realmente
concluir o que eu precisava com aquele teste, com aquelas variáveis. Então, a gente precisa estudar o seu banco de dados para poder afirmar qual seria o teste ideal no seu caso. Ele perguntou assim, e se todas as variáveis forem qualis? Qualitativas. Existem testes específicos para variáveis qualitativas. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que o teste T, ele pode considerar os dois tipos de variáveis. O Q quadrado também tem a configuração que você consegue adaptar para qual e quanti. E deixa eu ver outro. Enfim, existem outros testes que a gente consegue aplicar. Tudo dependendo do pressuposto. Tá. E ele está pedindo assim, você pode dar um exemplo que acabou de dar, né? Eu queria perguntar para você, quais são mais comuns? Citar pelo menos um, que a gente vai falar deles, né? Mais comum em humanas, mais comum em exatas e biométricas, os testes. Então, eu lembro de uma live que a gente fez que tinha uma pessoa da área de saúde, disse que Q quadrado da saúde é o mais famoso. Eu tenho que aplicar Q quadrado sempre? E não é bem assim, né? Mas o mais utilizado, claro, dependendo do objetivo, mas são os mais falados. Vamos lá. Na área de humanas, eu acredito que a maior aplicabilidade de teste sejam testes relacionados à correlação, certo? Testes correlacionais e a gente pode aplicar outros também. Na área de exatas a gente trabalha muito com a questão da normalidade. A gente trabalha muito com a aplicação da normalidade no teste. Também sabendo que existem vários tipos de teste de normalidade, cada um com seu próprio pressuposto, cada um com sua regra. Mas esse é um exemplo bom na área de exatas. Na área de biomédicas, como eu falei, o Q quadrado, ele é muito utilizado porque ele pode ser da variável quali e quanti. Então tem essa questão da flexibilidade do teste. Um teste muito famoso nas três áreas é a análise de variância, mais conhecida como ANOVA, ou ANOVO, como algumas pessoas chamam. E ele é aplicado também nas três áreas. Então, peraí, professora, eu não entendi nada, eu não sei de nada sobre estatística, sobre testes. Testes é quando tem média, desvio padrão, moda, não sei. Como que é? É isso ou não? Não. O teste, ele vai, como tu disse, é como se ele comparasse. Eu tenho meu banco de dados, certo? Fiz minha pesquisa, minha entrevista, tá lá, coletei questionário, organizei meu banco, tudo bonitinho. E eu quero saber se a minha variável idade tem relação, por exemplo, ou ela vai variar com relação com a altura, enfim. E eu preciso comparar, eu preciso estudar o que acontece com as variáveis, comparando uma com a outra. Ou, individualmente, como eu falei, eu preciso saber se aquela variável segue a distribuição. Por quê? Existem testes que eles têm pressupostos de outros testes. Como? Existem testes que eles precisam que seus dados sigam distribuição normal. Senão, eu não consigo aplicar o teste. Então, para isso, eu preciso aplicar o teste de normalidade. Como? Eu preciso saber se a minha variável segue distribuição normal. Pode ser distribuição T, tá? Depende do seu objetivo. Tudo vai depender do seu objetivo. Calma, professor. Então, distribuição normal é o quê? Distribuição normal é o quê? Um exemplo muito prático. Se você pegar, tem uma função no Excel que você consegue gerar lá a distribuição normal. A distribuição normal, ela é a mais utilizada, vamos dizer assim, na estatística, enfim, no mundo da pesquisa. A distribuição normal é mais famosa. Ela segue alguns parâmetros, algumas regras também e assume valores negativos e valores positivos. Ou seja, eu tenho dados negativos e tenho dados positivos, certo? Aí eu tenho uma média, uma variância, um desvio padrão, de acordo com aqueles dados. É por isso que a gente fala que segue distribuição normal, assim como existem outras distribuições de probabilidade. O que seria isso? Por exemplo, você já deve ter falado em distribuição Poisson, já deve ter escutado. Distribuição Poisson, por exemplo, são taxas. Quando a gente mede taxa. A taxa de espera na fila de um banco é de 3 minutos, em média. Então, eu vou ter banco de dados lá. Eu tenho taxa de espera. Aí eu tenho lá 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos e assim vai. Então, esses meus dados seguem distribuição Poisson.
Se eu tenho dados que eu consigo coletar, que são tanto negativos como positivos, é um exemplo de distribuição normal. Ah, não, mas aí meus dados são idade, eu não tenho idade negativa, certo. Mas a gente pode ver que ele segue distribuição normal, considerando, por exemplo, a distribuição da frequência dos dados. Como? Através do histograma. Por quê? Porque o histograma é um gráfico que mostra para a gente como o meu dado está distribuído. Qual é o mais frequente, qual o menos frequente. E a gente vê que o dado organizado, de forma crescente, ele tem a maior frequência no meio. O histograma, se você pegar, ele é um desenho assim, parece uma piramidezinha, quando a distribuição é normal. Por quê? Porque esse dado aqui que está no meio, ele é o mais frequente, então ele provavelmente vai ser a média, a mediana e a moda. Então, Então, vamos dizer assim. peraí, então. Então, para mim entender a questão desses dados, por exemplo, nesse exemplo que você colocou, a pesquisa que vai ver quanto tempo ele espera na fila, para a gente achar uma média. Olha, eu fiquei 3, o outro ficou 2, o outro ficou 15. A gente faz uma amostra com tantas pessoas e é com base nesse banco de dados que a gente vai gerar esses dados. Isso. Aí a gente tem um exemplo bem prático que eu acho que muita gente tem dúvida. Tem lá essas taxas, certo? Aí eu coletei, vou dar o número exato que a gente estuda e que realmente funciona. A gente coletou 25 informações. Tem 25 taxas de espera lá. Aí nessas 25, quando a gente fizer o histograma vai dar lá sua frequência. Se você coletar mais de 30, pelo teorema central do limite, que é uma técnica também estatística, ele diz que para amostras acima de 30, a distribuição da variável tende a ser normal. Ou seja, você pode fazer um experimento, pode ir lá, tentar testar, coletar dados, 30, passou de 30, você começa a gerar o histograma e ele vai se aproximando da normal. Você vê que a tendência do número central aparecer com mais frequência é muito maior quando você tem dados coletados acima de 30 observações. Entende? É por isso que a gente diz que segue distribuição normal. O comportamento dos seus dados está dentro daquela curva que o pessoal conhece, que é bem famosa. O Renato falou que é importante essa diferença entre, em agrárias, usa-se muito o Tukey para variáveis quali e regressão para variáveis quanti, dependendo dos pressupostos. Lembrando que a regressão é um modelo, não é teste. Existem testes, nós falamos sobre testes também em modelos. Nós podemos testar os modelos, mas a regressão linear, logística, multinomial é modelo, é modelagem estatística, não é teste. Tá, o Vasconcelos pergunta aqui, existe algum software que você indica para testes de variáveis quali e quanti? Existem vários softwares que eles podem trabalhar com teste estatístico. Eu sempre cito o R e o SPSS porque são os mais conhecidos, mas vários outros softwares trabalham. Até o Excel faz teste estatístico. Tem uma areazinha lá de dados, de análise, que você consegue aplicar o teste. Só que, gente, é muito importante você saber como o teste está trabalhando naquele software. Por quê? Porque para você trabalhar com teste estatístico, você trabalha com hipótese, certo? Você está testando uma hipótese. E cada software pode ser que apresente a hipótese do teste de forma diferente. Como? Pode ser que no R, o teste T diga a mim assim, ó, a hipótese nula, dizendo que a minha variável segue distribuição T. E já no SPSS está dizendo que a hipótese nula é que a minha variável não segue a distribuição T. Então, vocês entendem que apenas dizer assim, a minha variável é significante. Ah, não deu significativa a diferença. Tá, mas diferença de quê? Entendeu? Eu preciso saber o que é que o software está estudando para eu saber o que é que ele está me respondendo. Então, é muito importante. Todos os softwares, estatísticos ou não, você consegue ir lá na configuração e saber exatamente o que é que o teste está fazendo. O R só é você colocar lá help, ou então uma interrogaçãozinha e o nome do teste, que ele vai te dizer exatamente qual é a hipótese alternativa e qual é a hipótese nula. O SPSS, na versão mais atual, acho que a partir da 25, da 23, ele já diz no resultado, ele mostra lá a significância, o p-valor, tudo bonitinho.
E no final ele coloca qual é a hipótese nula. E ele diz lá, rejeitou a hipótese H0, que é, e diz qual é a hipótese H0. Entendeu? Para cada função. Então, a Natália está perguntando, deixar a live salva. As lives ficam salvas aqui na bio e depois a gente coloca no nosso canal no YouTube. Eu queria dar só uma pausinha aqui, professora, e falar, né, que a gente vai ter um novo curso sobre esse tema da nossa live, sobre testes estatísticos em humanas, exatas e biomédicas. A proposta do curso, ele é para quem? Quem pode fazer? Vai ter exemplos? Como que vai ser? Então, professor, exatamente. Nós estamos com essa novidade, agenda acadêmica, agora com mais um curso da área de estatística. E eu fico muito feliz por estar na equipe, por participar da construção desse curso, por ajudar a ministrar esse curso. E a gente vai trabalhar da seguinte forma. Quem pode fazer o curso? Quem deve fazer o curso de testes estatísticos? Primeiro que nós vamos trabalhar da definição, vantagens, desvantagens, pressupostos e principalmente aplicação em cada técnica. Então, cada teste demonstrado, cada teste mencionado terá sua aplicação. Ou seja, se você é da área de humanas e faz, não, mas eu não queria fazer porque a aplicação é só exatas. Não, você pode fazer, porque nós vamos demonstrar também na sua área como é aplicado aquele tipo de teste. E outra coisa, para quem não tem conhecimento, para quem não tem base para trabalhar com teste e não sabe exatamente, não sei de onde ele veio, eu não sei por que eu devo aplicar, porque meu orientador chegou para mim e disse que era para eu fazer um teste de normalidade, mas por quê? Eu não sei por que eu devo fazer isso. Então, meu conselho é que você olhe a ementa do curso online de estatística básica primeiro. Por quê? Porque lá nós introduzimos a parte de teste estatístico de uma forma mais simples. Nós mostramos a aplicação nos softwares, nós mostramos o geral do teste, o que é o teste, para que ele serve, bem detalhado. E nosso segundo curso, como o professor Rafael falou, é direcionado para testes. Então, se a gente vai trabalhar com medida de posição de dispersão, nós vamos trabalhar com correlação, mas tudo isso já foi explicado no curso de estatística básica. Então, se você puder fazer o curso de estatística básica e o de testes estatísticos, vai ajudar, vai agregar. Se você já tem base estatística, já sei o que é medida de posição, de dispersão, já sei organizar meu banco de dados. Vamos para o curso de teste estatístico, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo. Então, a estrutura do curso foi dividida nos principais testes estatísticos em humanas, exatas e biomédicas. Mas para não enviesar para uma área do conhecimento ou não, a gente vai falar a aula, o teste, e colocar como que ele é inserido nas três áreas do conhecimento. Você falou do curso que a gente já tem aqui sobre estatística básica. Esse curso vai ter dúvidas? Como que é? Quem nunca fez? As interações? Então, como funciona o nosso curso? O nosso curso, nós temos nesse de teste estatístico 6 aulas, como a gente já falou, onde apresentamos teorias, definições, aplicações em artigos, teses, TCC em cada área. E nós apresentamos como? 3 vezes por semana nós temos encontros. Esses encontros acontecem das 18 às 20 horas. Só que no mesmo dia, até as 10 horas da manhã, você já vai ter recebido o material para estudar, para anotar a sua dúvida, para testar, para poder... muitas vezes tem pessoal que já tem o banco de dados e não sabe. E quando você lê o material, você identifica. Olha, meu banco de dados tem essa mesma característica do exemplo. Então, aplica o teste e de noite, na interação, a gente consegue tirar dúvidas. Nós estaremos disponíveis para tirar dúvidas. Lembrando que, Vídeos, só né? pontuando... Isso, Vídeo da aula. vídeos, áudios, material, indicação de livro, artigos, como eu falei, dissertações, ou seja, você vai ter uma base para trabalhar com teste estatístico. Nós tivemos um retorno muito positivo, não foi professor do curso de estatística básica, em que as pessoas conseguem aplicar. Isso é muito importante. Nosso objetivo não é complicar, não é mostrar o quão complexo é o teste. É que você, com seus dados, com seu estudo, com o seu trabalho, consiga aplicar o teste de forma correta. Porque esse é o maior objetivo, é que você aprenda o porquê está fazendo aquele teste, para que ele serve exatamente. E como organizar os dados, agora voltando, como é que a gente vai organizar os dados para aplicar testes?
Como organizar os dados? Base. Olha, organização de dados é base. Nós temos, inclusive, professor, um vídeo no YouTube que se chama Do Questionário para a Planilha, que indica como você deve organizar os seus dados. Por quê? Porque chegam, eu trabalho com assessoria estatística, assim como o professor também trabalha com consultorias acadêmicas e toda a equipe da agenda acadêmica trabalha com consultoria, com assessoria, orientação. Então, chegam demandas com um banco de dados que não está organizado. E muitas pessoas, e você não é exceção, tá? Acontece muito, da pessoa não conseguir organizar o banco de dados. E o banco de dados, eu digo que tem uma regra. A base. Primeiro, prepara a máscara de dados. O que seria a máscara de dados? Seria aquela primeira linha no Excel. Pega o Excel e prepara a primeira linha. O que seria a primeira linha, Lígia? Seria a minha primeira, o nome da minha variável. Mas não o nome por extenso. Eu gosto de falar que a gente apelida a variável, sabe? Porque geralmente no questionário, a gente aplica assim, qual é a sua idade? E lá na planilha a gente só precisa colocar a idade. Assim como outras variáveis. Por quê? Porque na hora de aplicar testes, nós precisamos que o software saiba ler o nosso banco de dados. E o software ele precisa ler de forma clara o seu banco de dados para que sua variável, quando você precise chamá-la no seu script, você consiga ser objetivo e não errar. Porque se você errar o nome da variável, você não vai conseguir rodar o teste. Então, em resumo, organize o banco de dados com a primeira linha das variáveis e depois vai preenchendo o seu banco de dados de acordo com as respostas. Coletei dados do IBGE. Como é que eu faço? Os dados do IBGE já vêm organizados. Se você pegar lá uma planilha, é um ótimo exemplo. Mas ele vem com umas 4, 5 linhas de explicação em cima. Então, como é que você organiza? Apaga tudo que vem para cima e deixa as variáveis. Vocês vão ver que esses sites até de dados secundários disponibiliza legenda. E é uma ótima orientação para você organizar também seu banco de dados. Então, e depois que eu apliquei, como que eu vou saber se está correto o meu teste ou não? Como saber se o teste está correto? É uma pergunta que acontece muito, porque às vezes eu tenho um resultado, interpretei e não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum. Um ponto que é considerado primeiro, até de ajuste de modelo, é o R2. Eu acredito que muita gente já viu essa questão do R2, do R quadrado, que seria o ajuste do teste ou ajuste do modelo quando a gente está trabalhando com modelagem. E eu recebi, inclusive, uma demanda essa semana em que o aluno trabalhava com teste e o R2 dava 0,30 e estava ok. Mas assim, vamos lá. O R2 ele diz o quanto está ajustado. Então vamos dizer que ele vai de 0 a 100%. Se ele me diz que está 30% ajustado, seria bom? Eu acredito que não, né? Isso, claro, depende do seu objetivo. Mas é um bom, vamos dizer assim, é um bom apego para você. Então, olha lá o seu R2. Será que tá ok? Ah, cheguei a 80%. Ah, já é um número melhor. Porque às vezes você aplica o teste, aí quando vai olhar, aplica outro que você nem imaginou e dá muito melhor. Sabe? E além disso, não, meu teste não responde com R2, porque tem testes que realmente não retornam R2. Ele não retorna o R2, avalia, tenta de novo, tenta outro teste. E uma coisa que é muito utilizada é o post-hoc, que ele é o teste pós-teste, vamos dizer assim. É a análise pós-análise. Então, se eu tenho um resultado do teste, eu posso testar o meu resultado com esses outros tipos de testes, que às vezes até coincidem com os que a gente olhou anteriormente, ou não. E só mais um ponto, professor, que é muito importante para eu saber se eu realmente apliquei o teste correto, é comparar com a minha descritiva. Minha estatística básica. Eu tenho estatística, eu cruzo dados, eu faço uma tabela de dados cruzados e tenho lá o primeiro sentimento. Se o teste me responder algo muito diferente do que eu esperava, gente, é do que eu esperava de acordo com a lógica, não é do que eu quero que meu dado responda, tá? Então, é possível que eu desconfie desse resultado e é muito válido que você estude mais o pressuposto do seu teste, para saber se você classificou corretamente a variável, se você aplicou corretamente o teste, se o software está aplicando corretamente o teste. Então, isso é muito importante. Durante um curso que eu fiz há muito tempo, para aprender a mexer no SPSS,
em saber um pouco desses testes que a gente trouxe até agora para esse novo curso da agenda, os testes estatísticos. A gente fala muito, a condução é sempre de dados, mas a gente tem que saber também a questão da pergunta de pesquisa, objetivos, mas em especial a questão da hipótese. Fala um pouquinho das hipóteses nulas e alternativa. Como que funciona? Ela vai comprovar, meu teste vai comprovar se é ela que vai ajudar alguma coisa? Explica pra gente. Primeiro, então, o que é hipótese? A hipótese seria assim, o que você quer testar. Então, por exemplo, eu tenho a hipótese de que duas variáveis têm a mesma média. Eu acho que elas têm as mesmas médias. Então, eu vou lá, essa é a minha hipótese nula. A minha hipótese nula sempre é o que eu quero testar. Ah, não, mas minha hipótese nula não bate com o software. O software trabalha de outra forma. Então, alterna. Você consegue configurar o software, dependendo dele, ou a sua alternativa, a sua hipótese. Bom, nós trabalhamos com duas hipóteses. A nula e a alternativa. O que seria a hipótese alternativa? O contrário da hipótese nula. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O complementar. Uma é complementar da outra. E o teste vai me dizer o quê? Vai me dizer, com base nas estatísticas, com base nos cálculos, se eu rejeito ou não rejeito a hipótese nula. Mas, Lígia, eu já ouvi muito o pessoal escrever assim, eu aceito a hipótese. Vocês concordam comigo que o teste, ele é baseado, a sua conclusão é baseada em probabilidade. A não ser que essa probabilidade seja 100%, você não pode dizer que aceita a hipótese. Por quê? Porque eu tenho erro. Eu erro na hora de confirmar que eu aceito a hipótese nula, dado que tem uma probabilidade de erro. Então, a gente trabalha o mais correto, o mais coerente. Claro, isso é opcional, tá? Se você quer, se seu orientador definir o que é aceita, é aceita. Mas as orientações que a gente tem dos maiores estudiosos, da literatura que utilize, não aceita. Não rejeita ou rejeita. E é isso que a gente conclui com o teste. A gente rejeitou a hipótese das médias serem iguais ou a gente não rejeitou a hipótese das médias serem iguais. É basicamente isso. Ótimo. Então, pessoal, olá, bom dia, professora Carla, a todos que a gente Oi, está Carla. assistindo. Então, pessoal, para ficar um pouquinho mais dinâmico e vocês conhecerem melhor esse novo curso da agenda Testes Estatísticos em Humanas, Exatas e Biomédicas, a gente já finalizou ele ontem, né? Toda a questão do conteúdo, do material, e a gente vai falar um pouquinho das aulas. A gente vai falar só por cima, e a questão da aula 1, a gente vai ter o teste de verificação da normalidade. Qual que é a vantagem dele, professora? A vantagem é justamente poder aplicar outros testes que precisam do teste de normalidade. Existem outros testes que têm um pressuposto que os dados sigam distribuição normal. E essa é a maior vantagem. E a gente apresenta também exemplos de testes, entende? Então, e para quem não entende, teste de normalidade, o que tem a ver quando fala assim, por exemplo, numa pesquisa eleitoral ou numa pesquisa tantos para mais, para menos, ou isso não tem nada a ver? Não, esse aí no caso são margem de erro, de acordo com também considera nível de confiança, mas isso seria resultado baseado naquela variável, independente de teste. Entendeu? Entendi. É que algumas pessoas podem ver, a questão da normalidade vai ser aquela média, tantos para mais e para menos. Não, Na nossa não aula é. 2, a gente vai falar do teste Qi quadrado, muito famoso e alguns desconhecem. Qual que é a vantagem do teste? A gente vai falar de todos os testes, vantagens, desvantagens e aplicações nas áreas durante o curso. A gente vai só enumerar aqui os itens para a gente explicar um pouquinho melhor para o pessoal. Então, o teste Qi quadrado ele tem a flexibilidade de trabalhar com variável qualitativa, né? A gente consegue trabalhar com quant e com quali. Ele é muito aplicado, muito conhecido e simples de aplicação. Acho que essa é uma das maiores vantagens dele. Ele é simples na hora de você trabalhar. E o teste ANOVA? Ele tem desvantagem, vantagem? Uma vantagem da ANOVA é porque assim você consegue aplicar considerando apenas a média.
porque é análise de variância, mas a gente trabalha com a média. E é uma medida simples de ser calculada e a gente consegue aplicar a ANOVA nos dados com essa medida. Uma desvantagem da ANOVA é porque ele tem regras sobre o tamanho da amostra, que muita gente não respeita. Então, se você quer aprender exatamente, vale a pena assistir nossas aulas sobre a ANOVA, porque nós vamos detalhar exatamente quais são as vantagens, desvantagens, características do teste. O que é que significa, professor? Porque muitas vezes a gente aplica e não sabe nem o que é que significa. Tem lá o p-valor. O que é p-valor? O que é que eu estou interpretando aqui? Muita gente chega, meu professor disse que minha variável é significativa. Por quê? Para quê? Entende? E isso vai ser explicado na nossa aula. Em todos os testes, inclusive. O teste T, qual que é a vantagem dele? Teste T, a vantagem do teste T é que ele pode ser trabalhado com pequenas amostras. O teste T, a gente diz que o teste T é o filho do teste de normalidade. Porque o teste de normalidade geral, ele trabalha com amostras grandes, amostras gigantes, acima de 30, que não são tão grandes. Mas o teste T, ele não é tão sensível ao tamanho da amostra, então a gente consegue aplicar comparação de distribuições, a gente consegue também trabalhar a comparação de variável com o teste T, de forma que a gente consiga não respeitar tantas regras, vamos dizer assim. Tá. E a questão do teste de correlação? Ele tem alguma vantagem? Teste de correlação. A vantagem do teste de correlação é que você consegue saber diretamente se aquela variável tem correlação positiva ou negativa com a outra. Por exemplo, como o exemplo que eu falei, que, sei lá, a altura e a idade têm correlação positiva. Então, quando aumenta a idade, aumenta a altura. Não, ela tem a correlação negativa. Então, quando aumenta uma, a outra diminui. E isso a gente vai conseguir ver com os coeficientes de correlação qual seria o tamanho, qual seria vamos dizer assim, a velocidade em que esses dados aumentam ou diminuem de acordo com o teste de correlação entre elas. E o último, né, na aula 6, né, o post-hoc, né? Isso. Esses tipos de testes são tipos de testes, tá? A gente é um grupo e nós listamos um por um como aplicar, por que aplicar, para que cada um serve. E a gente pode trabalhar esse post-hoc, ele funciona da seguinte forma. Eu apliquei a análise de variância e descobri que a média dos meus dois grupos é diferente. Mas será que isso está correto? Então, eu vou trabalhar dentro do resultado da ANOVA. Entendeu? Ou eu apliquei um teste de normalidade, mas eu ainda tenho alguma coisa que eu preciso verificar. Então, eu vou trabalhar dentro desse resultado que eu tive do teste anterior. E isso é muito válido. E a gente mostra detalhadamente cada um dos testes, cada um com suas características e aplicações. Então, certo, pessoal. Olha, esse curso é novo, né? Na agenda acadêmica, sobre os testes estatísticos. A gente vai começar logo a divulgação já dele e de outros cursos. A gente tem uma estatística básica. Nós teremos também um novo curso do professor Michael, da questão Muito dos bom. quadros, como e onde aplicar, o que você quer, né? Que é muito interessante. Nós temos um novo curso da professora Sandra, que também é a questão do banco de dados, como que você faz essa interface. A professora Sandra está aí com a gente. Como que faz esse banco de dados, né? Essa base que a gente precisa bastante utilizando o Excel. Mas, professora, para a professora, eu vou fazer uma pergunta que é comum. Esse curso é para mim? Eu posso fazer perguntas bobas ou talvez que talvez não encaixem? Então, todos os nossos cursos temos alunos de vários níveis. Então, você só vai começar a entender melhor o assunto quando você fazer a sua dúvida. O que a gente fala é o quê? Que a sua dúvida pode ser de outra pessoa. Igual ela falou de normalidade. Eu lembrei na hora do jornal falando essa questão para mais, para menos. Então, isso é? Então, isso não é. Né? A questão da aplicação na sua vivência, né? Isso é muito importante. Eu queria convidar vocês para nossos cursos. Dá uma olhada aqui no Facebook, no Instagram, da agenda. A gente tem vários outros cursos. E se você tem ideia para algum outro para a gente possa construir o curso, manda lá. A gente está programado alguns outros de estatística e é muito importante.
Bom, temos agora o curso gratuito, né, sobre o currículo Lattes, que é só você ir na bio do Instagram e se cadastrar, entra gratuitamente. A gente está aí para a nossa segunda semana, mais de 1.400 pessoas já. Bom, professora, eu queria que você finalizasse agora, convidando o pessoal. Por que é importante esse curso, o da básica e esse novo curso? Então, pessoal, é o seguinte, primeiro, começando pela estatística básica, eu acredito que todos vocês que estão nos assistindo, que seguem a agenda acadêmica, que seguem a Dados também, porque nós temos uma parceria muito boa e a gente trabalha em conjunto, vocês precisam da estatística de alguma forma ou querem aprender a estatística. Então, nós temos os cursos da agenda têm a característica de ter o preço acessível para o aluno. Porque eu acho que o maior objetivo da agenda, ela é feita para simplificar. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente busca nos nossos cursos. Então, se você quer aprender estatística de uma forma simples, de uma forma aplicada principalmente, e como o professor Rafael falou, tire suas dúvidas, entre em contato, aproveita lá a interação, suga o que você puder sugar do professor, suga, porque isso vai contar na hora da sua análise, na hora do seu trabalho. E entrando na parte de teste estatístico, é uma nova oportunidade de saber se o teste que você está aplicando na sua dissertação, na sua tese, se está correto. Ou até uma orientação de qual seria o teste ideal para aplicar. Muitas vezes a gente nem está pretendendo fazer o trabalho. Tem pessoal que entrou agora no mestrado, está na graduação, ou ainda nem entrou na graduação, mas eu preciso de um material. O material, gente, foi todo elaborado com o objetivo de ser simples, de ser didático. Então, você vai poder aprender sobre teste, sabendo que quem não tem base nenhuma, não, mas eu quero aprender, vai, tira dúvida, a gente está lá para esclarecer a dúvida. E a gente espera vocês, como o professor Rafael vai ser divulgado, quando é que a gente inicia o curso, vai ser divulgado o valor, quando começa, quando termina. A gente quer ideias também de vocês. Nós queremos saber de vocês o que é que vocês querem aprender, qual tipo de curso vocês gostariam de fazer. Na área de estatística, no caso, porque eu sou responsável por essa área, mas a agenda acadêmica tem inúmeras áreas que vocês podem trabalhar, podem perguntar, podem entrar em contato sugerindo cursos, que a gente está super aberto para ouvir. E uma coisa muito importante, professor, é a gente enfatizar o canal da agenda acadêmica. Porque lá estão sendo colocados, né, vídeos de todas as áreas, nossas lives. Tem vídeos, inclusive, que fazem parte dos cursos. O curso Isso. online de estatística básica. Tem lá vídeos que você pode ter uma ideia do que está sendo passado no curso, para saber se identifica ou não com a metodologia. Mas são dicas muito boas. E aí vem meu convite, né? Eu espero vocês na nossa nova turma de testes estatísticos e nas próximas de estatística básica. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito juntos. Aí você deve estar se perguntando, por que é importante? Então, se você mesmo, eu não vou aplicar, mas para você poder entender e ler um artigo que tem algum tratamento estatístico, falou teste tal. Por que ele usou esse teste? Então, também para as suas leituras e entendimento. Eu falo isso porque essa semana uma aluna, eu não sei se ela está assistindo a gente, ela falou, olha, professor, eu estou querendo tentar o doutorado e a prova é só de metodologia e estatística. Eles colocam gráficos lá e para mim poder entender que teste foi esse e como analisar esse dado. Né? Isso é muito importante. Então, a agenda acadêmica, a gente preconiza a questão metodológica de todo o trabalho e a estatística está incluso nisso. Né? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, professora. Nós que agradecemos, Vasconcelos. Estatística, gostaria muito de aprender e foi muito esclarecedora a nossa live. Muito obrigado. Então, vocês ficam... Semana que vem a gente continua. Na segunda-feira a gente tem uma live com o professor Ricardo sobre grupo focal. Na terça a gente tem com a professora Carla sobre bibliometria, tá? Fica com Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado, professora. A gente se vê, tá? Obrigada, gente. Até mais. É só um pontinho que diz aqui. Gostaria de aprender estatística na prática, mas é o nosso foco. O nosso foco é prática em todas as áreas. Então, a gente espera lá no curso. Professor Rafael, obrigada por mais essa oportunidade.
Obrigada à agenda acadêmica e vamos lá, trabalhar, se Deus Tá quiser. bom? Tchau, tchau. Abraço, Tchau. pessoal. Abraço.